Olá pessoal, bem-vindos à aula 10 do curso de Foguete e Modelismo da Unesp Rocket Design. Design de motor propelente sólido, número 1. Então, hoje a gente retorna à parte propulsiva com o intuito de projetar do zero um motor propelente sólido. A gente vai fazer um exercício ali no final, em que eu passo alguns parâmetros de projeto, de design, e vocês vão ter que desenhar ali uma tubeira, uma tubeira de motor propelente sólido. Antes, eu vou tentar explicar um pouco qual é o funcionamento da tubeira. A gente passou muito geralzão, na aula 2, na aula 3. Então agora a gente entra mais a fundo. E também, a gente também vai falar um pouco a respeito dos materiais que podem ser empregados ali na fabricação do motor. Então, bom, explicando agora o funcionamento do nozzle. No nozzle supersônico a gente tem o comportamento da direita, então aqui embaixo a gente tem o desenho da tubeira, do nozzle, aquelas regiões de interesse que a gente falou, aqui a região convergente, aqui a gente tem a região divergente e aqui a gente tem a região da garganta. Nessa imagem aqui de cima, a gente tem um plot das propriedades de interesse ao longo do eixo da tubeira. Então aqui a gente tem a velocidade, a temperatura e a pressão. E aqui, essa linha tracejada determina onde o escoamento atinge Mach igual a 1, que seria igual à velocidade local do som naquela região. Então, bom, vamos explicar por partes o funcionamento do nozzle. Aqui na parte convergente, é bem mais intuitivo pensar da parte convergente. Por quê? Porque a gente vai ter um tubo de Venturi. A gente tem um tubo de seção constante, que está passando aqui um certo fluxo de massa e a gente começa a reduzir a área desse tubo. Pela conservação de massa, a gente tem ρAV igual a m ponto, que é igual a constante. A gente não pode nem eliminar a massa, nem criar a massa ali. Então, se a gente está reduzindo esse termo aqui de área, e o ρ do escoamento é constante, a gente obrigatoriamente tem que aumentar a velocidade que está passando por aqui. Em contrapartida, se a gente está aumentando a velocidade, a gente está aumentando a energia desse escoamento. Então, a gente tem que reduzir a pressão e a temperatura. Aliás, pessoal, esse gráfico aqui está meio fora de escala, a temperatura não cai desse jeito aqui, não está na imagem, mas ela vai cair na hora que ela chega na garganta, assim como a pressão. Esse é o efeito Venturi. Então, numa parte do tubo convergente, a redução na área vai aumentar a velocidade do escoamento e vai reduzir a pressão. Efeito Venturi. Agora, começa a complicar quando a gente chega na região da garganta e na parte divergente. Então, aí começam os efeitos de compressibilidade. Então, o que acontece? Se a gente atingir Mach igual a 1, e a gente está na garganta, a gente não consegue, de forma alguma, aumentar a velocidade desse bocal, reduzindo ainda mais a área. Por quê? O que acontece? Imagina que você está a Mach igual a 1 aqui e você tenta reduzir ainda mais a área para continuar aumentando sua velocidade. Só que agora você está na região em que os efeitos de compressibilidade são relevantes. Então ele começa a ser compressível para o ar 0,7, Mach igual a 0,7, e Mach 1 já traz consequências bem importantes para a gente. Então você vai reduzir a sua área, certo? Porque você quer aumentar a sua velocidade. Só que o que acontece agora, como a gente está num regime compressível, o que vai acontecer é que o ρ do escoamento vai aumentar. Então você não consegue mais aumentar a sua velocidade simplesmente com uma diminuição na área. Como a conservação de massa tem que ficar constante, o que ele vai fazer é simplesmente comprimir, aumentar aqui a densidade do seu fluido. E você não vai conseguir passar do Mach igual a 1. Essa é a condição de escoamento engasgado, choked. Então, nenhuma redução na área vai fazer com que a velocidade passe Mach igual a 1. Qual é a solução? Agora, a gente precisa aumentar a área para continuar ganhando velocidade. Então, se a gente conseguir aumentar a área, o nosso ρ, a nossa densidade, vai cair bastante. A pressão também cai, mas não cai tanto quanto a densidade. E para a conservação de massa se manter constante na parte divergente, a gente vai ter que ter um aumento na velocidade. Porque se a pressão foi reduzida e o ρ foi reduzido, então, para continuar correndo por ali a mesma quantidade de massa que está entrando, a gente precisa aumentar em muito a velocidade. Então, essa é a solução aí, as consequências
do nozzle, eles chamam também nozzle de Laval, né, o nozzle convergente divergente. Bom, a gente tem que aplicar várias simplificações termodinâmicas de compressibilidade, né, para a gente conseguir chegar nas equações e relações matemáticas que a gente precisa. Então, né, duas delas aí, por exemplo, seria o escoamento isentrópico, né, deve ser isentrópico, e os gases têm que obedecer à lei dos gases ideais. Então tem uma lista, tipo, vocês podem procurar no livro do George Sutton, são 8, 9 considerações, né, hipóteses que devem ser satisfeitas para a gente chegar nesses modelinhos compactos, né? Mas depois a gente vai ter essas expressões aí. Então a primeira que a gente vai analisar é a velocidade de escape dos gases. Parece confuso, né? Na aula 2 acho que eu já apresentei ela aqui. Mas vamos destrinchar ela. Esse casinho é uma relação que depende apenas do escoamento que você está utilizando, do gás, do propelente que você está trabalhando ali. O R é a constante do gás específica, né, para aquele gás, então também é uma propriedade do propelente. E a temperatura de combustão também constante do propelente. Então, a única coisa aqui que vai variar com o projeto, claro, depois que você escolheu isso, o propelente, você vai ter lá os seus dados, mas tudo que vai variar no projeto é essa razão entre duas pressões. Então aqui você tem a pressão de saída, P, sobre a pressão na câmara de combustão. Isso vai dar a sua velocidade na saída. Então esse subscrito aqui pode ser trocado por qualquer ponto x na parte divergente da tubeira. Então se você quiser, por exemplo, achar na metade, né, V igual a x 0,5 do comprimento total da parte divergente, você só precisa saber a pressão que está ali. Mas esse aqui é de interesse para a gente, porque se a gente souber a pressão de saída e souber a pressão de operação na câmara, a gente consegue determinar a velocidade de escape dos gases. Lembrando que a gente determinou essa velocidade lá na aula 2 como sendo uma média, né? A média da velocidade de escape dos gases. Aqui ela é instantânea. Lá ela só dependia do impulso, né? do m ponto, então aqui a gente determina ela de forma instantânea. A gente vai ter essa relação e a velocidade é dada por isso. Outra relação importante vai ser a de pressão de estagnação e expansão adiabática, né, sem troca de calor. Então, se a gente considerar a pressão de estagnação com a pressão na câmara de combustão, né, que a velocidade é praticamente igual a zero, a gente consegue determinar, e substituir também o número de Mach aqui igual a 1, a gente determina a razão entre a pressão na garganta e a pressão na câmara de combustão. Isso é interessante porque a gente vê aí, né, que depende apenas de constantes do escoamento do gás que você está utilizando, do fluido que você está trabalhando. E determina, né, essa condição vai determinar a pressão mínima que você precisa, a razão mínima que você precisa, para garantir o escoamento engasgado, né, o escoamento, o choked flow na garganta. Então, se num determinado ponto ali, né, na garganta, a gente tiver essa razão menor que isso, então a gente tem um escoamento supersônico depois da garganta. A gente vai ver, isso já dá origem a 3 possíveis casos para o nosso nozzle, então a gente vai ver com cuidado aqui agora. A gente tem o nozzle subsônico, que seria, né, o pior deles, por quê? A gente tem aqui a parte convergente, P1, mudou a notação aqui, mas P1 é a pressão na câmara de combustão e P2 é num ponto qualquer ajusante, né, à direita aqui da câmara de combustão. Se essa razão for menor que isso aqui, então a gente nem conseguiu engasgar o nosso escoamento. Nosso escoamento não vai ser igual a Mach 1 na garganta. E aí a gente vai ter um nozzle inteiramente subsônico, o que é péssimo para a gente. Aí a gente tem o caso limítrofe, né, que é o nozzle sônico. Então a pressão na câmara de combustão sobre a pressão da garganta, então a pressão aqui sobre a pressão nessa interfacezinha aqui, nessa área aqui, ela vai ser igual, exatamente igual, àquela proporção que a gente viu na constante do gás. E aí, finalmente, se a gente tem a parte divergente, a gente tem a parte divergente, então a pressão na câmara de combustão sobre a pressão em qualquer outro ponto aqui, ela é maior que aquela constante. O que isso significa? Significa que para qualquer x que eu pego aqui, eu sempre vou ter uma pressão menor
do que a pressão anterior. Então, como a gente faz isso? Né? Aí tem aquela explicação lá do nozzle, que a gente precisa sempre ir reduzindo a pressão para a gente conseguir aumentar a velocidade. Então, se a gente conseguir essa condição aqui, né, que a pressão da câmara de combustão é suficientemente alta em relação à pressão a jusante, então a gente vai ter o nozzle supersônico. Na parte divergente, a gente vai continuamente perder pressão, temperatura, né, ganhando velocidade, até o momento em que a gente atinge o final do bocal. Aí, três coisas vão ter que acontecer. Uma das três coisas vai acontecer. O primeiro caso, né, que seria a expansão ideal, significa que o nosso nozzle, né, ele tem um comprimento suficiente para expandir de uma pressão muito alta, aqui dentro, muito alta, até exatamente a pressão atmosférica que está aqui fora. Então, o nosso nozzle tem um comprimento adequado para igualar essa pressão de saída com a pressão atmosférica aqui. Quando isso acontece, a gente tem aqui o escoamento totalmente alinhadinho, numa direção só, e a performance aqui vai ser a máxima possível. Só que esse caso é difícil de atingir em todas as condições, porque se a gente parar para pensar num foguete real, conforme você vai trafegando ali pela atmosfera, a sua pressão vai diminuindo. Então, você não tem como entregar uma razão de expansão constante. Então, você não vai conseguir garantir essa condição em toda a altitude. E aí, uma das duas coisas vai começar a acontecer. Se você expandir menos do que o necessário, ou seja, a pressão na saída aqui do seu nozzle, ela é maior do que a pressão atmosférica. Aí, o resto da expansão vai acontecer aqui fora. Então, exit pressure greater than ambient pressure. Então, você não conseguiu expandir tudo, sua pressão ainda está relativamente grande aqui, e aí a expansão ocorre aqui fora, ou seja, você perde aumento de velocidade. Você não conseguiu aumentar toda a velocidade que você conseguiria. E aqui você tem o caso contrário, né? Então você expandiu demais. A sua pressão de saída aqui acaba sendo menor do que a pressão na região aqui fora. E aí, né, isso pode até fazer o escoamento descolar da parede do seu motor. Você vai ter ondas de choque oblíquo. Então, tudo isso aí vai piorar, né, a performance do seu motor. Bom, e aí, utilizando como exemplo um motor que é utilizado para levar um satélite, por exemplo. Você vai operar no nível do mar. Sua pressão é muito, muito maior, né, aqui fora. Então, provavelmente, o seu motor vai ter essa característica aqui no nível do mar. Porém, numa certa altitude de design, né, que você queira que seja eficiente, ele vai ter exatamente essa característica aqui. E aí, né, numa altitude muito alta, sua pressão já é bem baixa, e aí você vai ter essa pluma aqui, que é a terceira configuração. Então, você vai ter os três comportamentos no mesmo voo. No nosso caso, que é um foguete modelismo, né, baixa altitude, pouca variação da pressão ambiente, é interessante sempre a gente tentar ficar aqui na altitude ótima, né? Então a gente vai ter uma redução ali na pressão, mas não é nada tão considerável como nessas outras missões. Então, né, complementando o que a gente acabou de falar, a gente tem ali a relação. Assim como a gente tem a relação aquela de velocidade, né, a gente vai ter uma relação entre a área da garganta e uma área qualquer ajusante da garganta, na parte do divergente, que tem esse subscrito AX. Então, em uma área qualquer que tenha tamanho AX, você vai ter uma pressão PX, né, ou ao contrário, se você tem uma pressão PX, você vai ter uma área X. Então, né, convenientemente, a gente faz AX igual à área de saída. Então, a gente determina ali a área de saída. E fixa PE a uma certa pressão atmosférica. Então, imagina que a gente quer expandir até um ATM. Então, a gente já sabe quanto é a pressão na câmara de combustão. A gente já sabe quanto é a pressão de saída, né, um ATM. E a gente consegue determinar essa razão aqui. A razão entre a área da garganta e a área de saída. Quando a gente... ressaltando, né, a condição de design ótima é quando você expande até a pressão ambiente. Depois que você calculou o A asterisco sobre AE, você pode calcular o A asterisco em si, fazendo essa relação entre
o fluxo de massa dividido pela pressão na câmara de combustão vezes o C asterisco da segunda aula, uma propriedade que depende apenas do propelente. Com esse asterisco e com essa razão, né, você passa um para o outro lado e calcula a área de saída. Da mesma forma, né, você vai ter aquela... Assim como a gente tinha a pressão de estagnação, a gente tem a temperatura de estagnação. Então a gente passa esse T dividindo para cá, igual a Mach igual a 1, e a gente consegue encontrar a razão entre a temperatura na câmara de combustão e a temperatura na garganta. Né? Tá, beleza. Então a gente falou de um monte de parâmetros. Como que a gente projetaria um nozzle dada uma missão? Então, né, eu fiz uma receitinha aqui. Então, o primeiro passo. Isso aqui é o de design. Você vai escolher o empuxo e a pressão na câmara de combustão do motor. O que a gente tem que lembrar aqui? Esse design de nozzle ele serve até mesmo para motores líquidos. Então, no motor líquido, você consegue manter ali uma pressão constante da combustão do motor. Aqui a gente viu que é difícil, né, porque vai ter uma variação na superfície de queima, então a gente acaba variando a pressão na câmara. Mas vamos trabalhar aqui, né, imaginar que você tem um empuxo constante e uma pressão na câmara de combustão do motor também constantes. Beleza. O segundo passo é conhecer as propriedades termodinâmicas do fluido. Então você vai ter o K, você vai ter o R específico, né, que é só pegar a constante universal dos gases, dividir pela massa molar do fluido, e vai ter a temperatura de combustão. Terceiro passo é calcular a razão de pressão para você conseguir gerar o escoamento engasgado, que é o choked flow. Então você volta aqui. Isso aqui é uma característica do propelente, só taca o K aqui e você vai descobrir essa razão aqui. Normalmente fica entre 0,53 e 0,57. Então é mais ou menos... Você tem que reduzir a pressão na garganta para mais ou menos metade do que era na pressão... Desculpa, na pressão na garganta, você tem que reduzir para metade do que era a pressão na câmara de combustão. Depois você calcula a razão entre a área da garganta e a área da saída, então asterisco sobre a E. O que você precisa? Apenas da razão entre a pressão ambiente, né, você está expandindo, você está fazendo design ótimo, então você vai usar a pressão ambiente, dividida pela pressão da câmara de combustão. Foi dada para você, constante, bonitinho. Taca aqui, você já tem o K, taca aqui também, então você vai conseguir encontrar essa razão aqui. Próximo passo. Calcular a velocidade de saída, usando aquela primeira expressão. De novo, depende apenas da pressão de saída e a pressão da câmara de combustão. Determinar a área da garganta e a área de saída. Como você faz isso? Você vai ter esse VE. Lembrando na aula 2 que a força é dada por M ponto vezes velocidade de escape. Então, se eu fornecer a força para você, se você escolheu o impulso ali, 1.200 Newton, e você tem a velocidade de saída, você consegue encontrar o M ponto. Com o M ponto, você volta aqui. Com o M ponto, você taca ele aqui, você tem a sua pressão de operação na câmera, você tem o C asterisco, você consegue encontrar o A asterisco. Com o A asterisco, né, você determina a área de saída também. Esqueci de colocar aqui, mas a área de saída aí. E aí o 7, né, que está em vermelho, que é lá da aula 2, você precisa escolher uma configuração de grão que vai garantir o escoamento engasgado na garganta da tubeira a todo momento e que possua uma razão Kn, que é a área exposta dividida pela área da garganta, compatível com a curva de empuxo. Aqui eu já comecei a juntar curva de empuxo, né, mas pensa no empuxo constante e pressão na câmara de combustão constante. Em todo momento, você tem que garantir que a variação de pressão, né, na câmara até a garganta tem que ser menor que aquela razão. Porque se ela não for, você não vai ter um gradiente suficiente para engasgar a garganta, né, engasgar o escoamento na garganta. E aí você não consegue passar de Mach igual a 1, o que é extremamente necessário para uma tubeira de foguete. Depois, né, você já determinou a área da garganta, área de saída, velocidade de saída, razão de pressão e razão entre a razão entre áreas, né, a razão de expansão. Então aí você determina o comprimento de cada parte, né, o comprimento do divergente e do convergente, através dos ângulos de convergência e divergência. Então esses ângulos são bem tranquilos, eu vou passar logo em seguida.
Mas se você tem o ângulo e você tem a área, você consegue determinar o comprimento. É um triângulo retângulo ali. E, bom, aqui um detalhe importante, né? Como a razão entre a área da garganta e a área de saída ela é constante, depende apenas da pressão na câmara de combustão, né? Depende só dessa razão aqui. Então chega-se à conclusão que operar o motor em uma pressão constante vai trazer uma performance maior ao nozzle. Que aí a gente não entra nem no caso super expandido, nem no caso subexpandido. O que significa isso? Vamos considerar um nozzle operando a mesma no mesmo nível, no nível do mar, Então, esse P aqui vai ser sempre igual à pressão atmosférica, 1 atm, beleza. Você tem uma configuração de grão progressiva, lembrando, na aula 2, progressiva, a sua área vai aumentar e a sua pressão na câmara de combustão também aumenta durante o tempo. Imagine que você, projetista, foi lá, atacou, pegou o tempo igual a 0 e viu quanto era a pressão na câmara de combustão. Você tinha uma pressão de 1000 psi, 68 atm. Você tacou ela aqui, você sabia que aqui era um atm e calculou a razão de expansão necessária. Razão de expansão, né, bem intuitiva aqui, quantas vezes você tem que expandir a área da garganta até a área de saída. Né? Beleza, você encontrou um valor e projetou. Só que o que acontece no tempo, por exemplo, 0,5 segundos? Você está numa característica progressiva, então a pressão aumentou. Se esse termo aumentar, tudo isso aqui vai ser reduzido. Então esse lado da equação também tem que ser reduzido. Ou seja, a sua razão de expansão ela diminuiu. Então, a gente pode pensar intuitivamente assim: se a sua razão de expansão diminui, significa que você precisa expandir menos, você precisa de uma área final menor para conseguir a mesma performance. Se a gente projetou pro caso t igual a 0, o nosso nozzle está super expandido quando o tempo for 0,5 segundos. E aí, quando for 0,2 segundos, ele vai ser super expandido, 0,2 ele vai ser super expandido, porque a gente projetou no t igual a 0. Então, essa é a consideração no nível do mar, mas o mesmo acontece, né, aquela explicação quando você está variando a altitude. Então aqui, dessa vez, essa câmara de combustão, a pressão na câmara de combustão é mantida constante, e o que é variado agora é a pressão ambiente. Você está variando a altitude, está trafegando na atmosfera, e isso aqui varia. Então, a sua razão de expansão também vai variar. Então, a gente sempre vai ter essas condições de super expandido, subexpandido. Mesmo que você tenha na mesma altitude, se você quiser variar a sua pressão na câmara de combustão, não tem outra saída senão entrar num caso super expandido e caso subexpandido. Existe um caso, né, que seria variar a área da garganta, só que você precisa de um mecanismo muito bem elaborado que, assim, existem alguns designs, né, existem algumas patentes loucas que estão fazendo aí, mas por enquanto não é nada no nosso escopo aqui. Então, é saber que a gente vai entrar no caso super expandido e subexpandido. Mas, né, dito tudo isso, essas considerações, a gente não consegue optar pela expansão ótima em todos os casos. Já que, mesmo que a gente quisesse expandir tudo, pode ser que seja excessivamente longo o nosso nozzle. Para ganhar assim, 5%, 4% em performance. Além disso, né, você pode ter uma missão em que você não quer manter o empuxo constante. Então, sua pressão na câmera tem que mudar. Às vezes você quer uma curva regressiva porque você precisa de um empuxo muito grande ali no começo, né? A sua massa é enorme, você precisa de uma forcinha extra e depois quando está queimando você não precisa de tanta força. Então você quer um comportamento regressivo, a pressão na câmara de combustão vai começar altíssima e vai sendo reduzida, então ela não é neutra. Não sendo neutra, você vai entrar num caso super expandido ou subexpandido. Beleza. Então não dá para, a missão pode requerer isso, então isso vai implicar variação na pressão na câmara de combustão. Então é saber que não dá para fugir disso e ver qual perda de performance você está disposto a aceitar. Você quer fazer um nozzle enorme? Você vai ter que levar essa massa. O nozzle pode ser de aço. E aí vai ficar muito pesado. Não é melhor perder um pouco em performance, ganhar em massa, que aí seu foguete vai mais longe? Então tem todas essas questões e tudo isso deve ser levado em consideração.
E agora falar dos ângulos, né, rapidinho. Os ângulos na seção convergente, eles não têm muita influência na performance do nozzle. Estava lendo no livro do George Sutton que alguns casos extremos, né, controle de altitude, motor de controle de altitude, tem ângulo de até 90 graus, então a parede reta com furo. Então, você pode usar entre ângulos entre 30 graus e 50 graus sem muita perda de performance na parte convergente. Na seção divergente é um pouco diferente, né? Tem maior fluência. Quanto menor for o ângulo divergente, melhor vai ser a performance do nozzle. Então você vai estar mais alinhado com o eixo X, né, o seu escoamento. Só que se você usar um ângulo muito pequeno, sim, você vai ter um nozzle praticamente do tamanho do seu foguete inteiro, né? Então vai demorar muito para você conseguir expandir até a área de saída. Então, né, um compromisso ali, um padrão não oficial que o pessoal usa no foguete modelismo é um meio ângulo de 15 graus. Dependendo do escoamento que você está utilizando, às vezes ainda mais se tiver partículas sólidas sendo eliminadas ali, você, aumentar o ângulo pode ser. Alterar o ângulo pode ser necessário, 12, 18 graus, mas o comum, recomendado, é utilizar um meio ângulo de 15 graus. E aqui entra outra característica também, né, do foguete modelismo, que é o formato do nozzle, né, o formato da parte divergente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem. Aqui. Então aqui nesses foguetes comerciais a gente tem esse formato em sino na parte divergente, né? Por que isso? Bom, a parte do sino ele vai ter uma variação aqui na área maior perto da garganta. E aí ele vai suavemente, né, expandindo aqui realmente uma parábola. Por que disso? Aqui a pressão ainda é suficientemente grande para que você consiga mudar a sua área sem fazer com que o escoamento descole dela. Então aqui ele vai ter uma aderência, né, maior à parede e você consegue aumentar essa área sem nenhum problema para o escoamento. Aumentando essa área de forma mais rápida, você consegue chegar na sua área de saída com um comprimento de nozzle menor. Então tudo isso aqui, né, todo esse formato de sino é para ganhar em tamanho do nozzle. Você consegue fazer um nozzle menorzinho. Porque se essa parede fosse reta, por exemplo, que é o caso do foguete modelismo, né, a gente tem um nozzle cônico, demoraria mais para atingir essa mesma área de saída. Né? Então é só isso, ele consegue expandir mais rapidamente para o mesmo tamanho de nozzle. Bom, agora falando dos materiais, né, que a gente pode utilizar na fabricação do motor. Bom, primeiro de tudo, a câmara de combustão ela tem que resistir à pressão que ela está suportando ali. Então existe uma expressãozinha bem simples, né, para calcular a espessura da parede, considerando aí tem um requerimento, né, que a sua parede precisa ser 10 vezes menor do que o diâmetro do seu motor. Né? Isso é verdade para o nosso caso, então a gente pode utilizar. Então o T, que é thickness, a espessura, vai ser dada pela pressão que você tem ali dentro, no seu tubo, vezes o raio interno do seu tubo, dividido pelo sigma de escoamento do material que você está utilizando. Então isso já dá para ter uma ideia da espessura que você precisa. Qual é esse P que você utiliza, né? Qual é a pressão que você utiliza? A máxima do seu range de operações. Sempre para projetar com base no máximo. Então, além disso, né, tanto a câmara de combustão como o nozzle, eles estão sujeitos a altas temperaturas. E alta temperatura vai reduzir a resistência do material. Então, como você pode solucionar isso? Você pode utilizar um material com pouca condutividade térmica. Então, às vezes, por exemplo, o aço, se não me engano, ele tem 2 vezes menos condutividade ou 60% menos condutividade que o alumínio. Então, pode ser uma solução para reduzir a condutividade térmica. Você pode operar motores, utilizar motores com tempo de operação curto. Então, 1, 2, 3 segundos, que não dá tempo dessa temperatura trocar calor com a parede da câmara de combustão ou com o próprio nozzle. Você pode utilizar uma proteção térmica, foi o que a gente discutiu na aula 1, 2, não me lembro. Ou utilizar materiais ablativos. Né? Então, material ablativo é uma camadazinha de algum material que queima, né, esfarela e absorve calor. Então, ela absorve calor, esfarela e é retirada da câmara de combustão. Então, tem várias formas aí para você
tratar essa alta temperatura, né? No nosso caso aqui, focar em motores com tempo de operação curto já ajuda bastante. E aí, dando exemplos de materiais, né? Os mais utilizados, né, não vai fugir muito da aeronáutica, vai ser o alumínio para câmara de combustão. Alumínio e aço dá para utilizar. A questão do aço é que ele, se, né, ele, no caso dele explodir, ele vai estilhaçar, que ele é mais brittle, né, ele é mais frágil do que o alumínio é mais dúctil. Então, se o alumínio, por algum momento, você tem uma queima erosiva ali, aumenta muito a pressão, e o case não conseguir suportar, você vai ter um furo. Você vai ter um furo no seu negócio de alumínio. Enquanto no negócio de aço, você vai ter um negócio estilhaçando, pela questão da dutilidade do material que você está utilizando ali. Agora falando do nozzle. Bom, o nozzle tem restrição de temperatura, né, porque na parte convergente dele, ali no finalzinho da parte convergente, a temperatura vai ser bem alta. Aliás, no comecinho da parte convergente a temperatura vai ser bem alta. Então, por isso, né, eles utilizam bastante também nozzles de grafite. Eu nunca fabriquei um nozzle de grafite, né, o que a gente tem lá é o de aço, mas tem vários materiais interessantes para a fabricação do nozzle. Porque o nozzle em si não tem que resistir a muitos esforços mecânicos, como a câmara de combustão precisa. É mais a temperatura que está entrando ali, né, e o escoamento em alta velocidade que está passando. Então, se tiver alguma protuberância, rugosidade, isso pode fazer um aumento local ali de temperatura e impactar na performance, ou até mesmo mudar um pouco de direção do escoamento. Então o nozzle precisa ser muito bem polido, né, uma rugosidade bem baixa. Ele pode também ser bem refletivo, né, para reduzir a radiação que ele absorve, para não perder tanta energia por radiação, mas isso são considerações secundárias. Bom, e aqui finalmente, né, o exercício que eu queria passar para vocês, que é desenhar uma tubeira de foguete contendo as principais características, como área da garganta, área de saída, temperatura na garganta, velocidade de saída, comprimento da seção convergente e comprimento da seção divergente. E eu passo os dados. Então eu passei para vocês um impulso constante, 800 newtons, uma pressão na câmara de combustão de 68 atm, constante, uma temperatura de combustão de 1600 Kelvin, e aí as propriedades do fluido, né, o K de 1.042 e o R específico ali do KNSB de 208.37. Faltou a unidade ali, no R. E o diâmetro na câmara de combustão, 40 milímetros. Vocês vão precisar para calcular o comprimento da seção convergente. Mas, bom, esses são os únicos dados que vocês precisam para calcular todos esses aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem. As equações que vocês vão utilizar são as do slide. Eu vou passar esse slide aqui para vocês, está tudo ali atrás. E, bom, isso aqui já é um exercício bem interessante, né, para colocar a mão na massa, já ter uma ideia de como desenvolver a tubeira de um foguete. Na aula anterior a gente começa resolvendo esse exercício, e aí eu vou tentar fazer a mesma abordagem que a gente fez no OpenRocket e Python. Então, ver como o OpenMotor faz esses parâmetros, calcula esses parâmetros, fazer no Python, ver se bate, ver se dá a mesma coisa, se não der, qual é a justificativa para isso. Bem parecido mesmo com o que a gente fez na combinação ali, né, trajetória, estabilidade, que a gente usou o OpenRocket e o Python. Bom, bibliografia para essa aula. Esse primeiro livro aí do George Sutton é muito bom, Rocket Propulsion Elements, capítulo 3, é a parte de teoria do nozzle. Claro, tem coisa de aerodinâmica compressiva, né, mas para vocês que entraram agora, é meio complicado tudo isso, né, mas se vocês souberem as consequências, já dá para começar a trabalhar. Não precisa saber a teoria a fundo para fazer os foguetes nesse momento, né? Se você souber simplesmente as consequências, você consegue já fazer bastante coisa. O segundo link é do Richard Naka, né? As páginas teóricas que ele fala ali da teoria do nozzle, como calcular o impulso, tem bastante coisa ali. E aí 2 links da Wikipedia, o efeito Venturi, que é o que domina a parte ali da seção convergente, né? A pressão reduzindo, a velocidade aumentando.
efeito Venturi, tubo de Venturi. E aí o segundo link é o bocal convergente divergente. Esse link em português tem pouca coisa, mas vocês entram no link em português, vai na barra lateral, clique em English, e aí vocês podem ler, tem bem mais informações. E um detalhe que eu esqueci de comentar, é que o bocal convergente divergente, esse nozzle aqui que a gente fala, também é chamado de nozzle de Laval, que é em homenagem ao criador dele. Então, bom, pessoal, era isso que a gente ia passar nessa aula. Na semana que vem, a gente continua, né, com essa resolução do exercício. E, bom, era isso. Muito obrigado.